não. Enquanto isso tudo acontece, Emerson Pansieri, que está de volta ao vivo aqui nos estúdios da Itatiaia, Cruzeiro apresentou um centroavante, ouvimos inclusive boa parte da fala dele no primeiro tempo, e renovou com outro centroavante para essa temporada 2026 que já começou. Aliás, foram os temas da nossa manchete de hoje, da reunião da turma do bate-bola, né, Cirilo? De volta para falar do Cruzeirão. Caio Jorge, hoje o Cruzeiro até lançou, né, nas redes sociais, o Pedrinho com o Caio Jorge no Mineirão, fizeram aquela ação promocional, usando o Gigante da Pampulha também como um local ali que aconteceu essa renovação, o Mineirão, que foi o lugar onde o Caio Jorge também balançou as redes várias vezes. Caio Jorge, que está no nosso troféu Guará também, né? É o jogador destaque da seleção, artilheiro da seleção, é um atleta que fica no Cruzeiro até 2030. O Cruzeiro sabe que teve ali 3 propostas, chegaram 3 propostas, melhor dizendo, do Flamengo. Cruzeiro rejeitou todas, né? Todas as propostas foram rejeitadas pelo Caio Jorge, que é um jogador que o Tite, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro, né? Antes mesmo de chegar a Toca da Raposa, já quando estava assinando o contrato, pediu a permanência do jogador e assim aconteceu. Agora falta o Cruzeiro anunciar essa renovação com o Matheus Pereira, que está andando bem, mas é outra prioridade na Toca da Raposa. Fabrício, Cruzeiro está bem servido com os centroavantes para esta temporada? Está melhor que o ano passado? Eu acho que sim. O Caio Jorge tá bem, Vídea Real também, né? Apesar que se lesionou aí, mas é um menino muito promissor. E chegando o Chico da Costa aí, é um jogador que muda um pouco, né, as características dos outros atacantes, mas que serve de repente aí para uma Copa Libertadores, né? Um jogador que já é bem rodado aí na Sul-Americana, na Sul-América, e conhece, gosta, já falou que gosta de Libertadores, aliás, todo jogador gosta. É um jogador de referência, aquele jogador de repente pode entrar para segurar um jogo, é um jogador que um time um jogo mais complicado, vai ter bola na área, ele é referência, ele entra para fazer esse jogo. Então, eu acho que tá bem servido sim nessa parte aí de atacante. Gostou, João, das movimentações de mercado do Cruzeiro? O Cruzeiro, lembrando de centroavante, o atacante que joga ali naquela função. Já tinha o Caio Jorge, que continuará sendo o centroavante titular. Adiciona o Ney Vídea Real e o Chico da Costa para essa janela agora de começo de temporada. E deixam o clube o Gabigol e também o Bolassi, que eventualmente cumprir essa função. O Bolassi cumpriu uma função muito mais de entretenimento, né? Estava vinculado ao departamento de marketing do clube. Sinceramente... 3 pontos. Let's bora. Ele não jogou pra marcar, mas ele era um cara tão bacana nas redes sociais. Isso agrega, faz parte do show, do espetáculo. A gente tem que lembrar que futebol também precisa de personagens para atrair o torcedor. Então acho que tecnicamente o Bolassi não faz falta porque não agregou tanto. Agora, eu gosto muito quando os clubes optam por jogadores como Vídea Real. Eu acho que esse é um caminho muito bacana para o futebol brasileiro. Não dá para o futebol brasileiro viver de jogador que já viveu o seu melhor momento. Alguns são muito importantes para a trajetória. Porque você traz o cara que às vezes ele não vai dar mais o retorno da venda, mas ele vai ajudar o moleque ali a crescer. Ele vai ajudar o garoto jovem a se desenvolver. Mas se você não tiver o jogador jovem para desenvolver, cara, é impossível você transformar o futebol em algo sustentável. Você precisa ter o cara de 18, 19, 20, 22 anos para esse cara arrebentar ali, você vender, fazer dinheiro e fazer o ciclo rodar. É o que vai fazer a roda girar. Eu gosto muito, cara, quando o clube opta por esse tipo de atleta. O atleta que não é pegar qualquer cabeça de bagre e falar, tô apostando na base, não. Não. É pegar um cara que foi lá e arrebentou no Mundial de categoria de base, jogador de seleção do seu país, é jogador com perfil para dar certo. Eu gosto muito disso e gostei muito de ver o Cruzeiro apostando desde a chegada do Pedro Lourenço. E aí tem um trabalho que deve ter o Adilson ali por trás, que faz um trabalho grande nas categorias de base, o Pedro Júnior, o Alexandre Matos quando esteve aqui. Então eu gosto quando o clube vai para esse caminho que o Cruzeiro já tinha ido, que é o caminho que o Flamengo usa, que o Palmeiras usa, que o Atlético Paranaense usa, e que são os times com a melhor situação financeira do Brasil, e não é à toa. Tem porque fazem isso, e que agora o Atlético esse ano também optou por fazer. Porque quando você vai olhar, a gente enche a boca para falar, Premier League, vai lá e pega a média de idade dos times. 24 anos, cara. É verdade, João. 24 anos, e aqui não. Aqui a gente tá querendo viver com o cara que já foi pra Europa, já encheu o bolso de dinheiro, que volta pra cá pra encerrar a carreira.
Ô Marques, eu fiquei satisfeito vendo uma fala do Tite, quando foi questionado sobre os meninos, né? Sobre os garotos que ele colocou aí no primeiro jogo. O Cruzeiro absolutamente do meio campo pra frente. Assim, teve defensivamente também, você pensa, Otávio, Cauã Moraes, Cauã Prates. Tudo menino. Mas, no caso dos laterais, os de linha, né? Tirando o Otávio dessa resenha, caras que já são profissionais, já jogaram ano passado, já foram testados. Mas colocou molecada pra jogar e falou depois do jogo, ó. Aqui tá um profissional com maturidade suficiente para entender que o resultado de hoje não interfere em nada. Vai chegar na quarta-feira, vou dar mais uma oportunidade, depois vou colocar de novo, vou inserir, vou mostrar para eles. Seria, até tô pegando a aspa aqui, ó, inoportuno da minha parte falar que vão voltar os titulares em função de ter sido um mau resultado. E aí ele tá dizendo dos garotos, não vou fazer o seguinte, jogou mal uma vez, já retira, não se forma um atleta assim. E é um recado que foi dado também para o entendimento do que é esse começo de temporada, né? Não, e pro que é um desenho de SAF também, né? Eu não posso colocar um garoto e na sua primeira oportunidade o time perde, tá recheado de garotos, a coisa não anda bem, eu já descartar, né? E acho que o Tite tem, acima de tudo, costas largas para suportar essa pressão e dar continuidade com os garotos. Aliás, eles não estão lá há pouco tempo, né? Eu imagino que esses meninos tenham tido uma sequência grande lá na base do Cruzeiro, de pelo menos 3, 4, 5 anos. Sim. De um trabalho muito forte na sua base. Mas eu queria chamar só a atenção para um detalhe, Cirilo e João, para a janela do Cruzeiro, né? Para mim, o grande feito da janela do Cruzeiro foi ter segurado o KJ, o Caio Jorge, né? Que é o atacante diferente hoje do futebol brasileiro. Ele é artilheiro e ele é rápido. É muito difícil você, nessa mesma posição de atacante, de centroavante, ter dois segmentos muito importantes, né, para esse fundamento do atacante, né? Então o Cruzeiro segurou esse atleta e para mim foi muito mais importante até do que a contratação do Gerson. Até final de 30, Caio Jorge permanecendo assim, né? Contrato, né, Pansieri? Chegou uma proposta legal, as duas partes avaliaram, Cruzeiro podendo ter um retorno absurdo financeiro com esse cara também, mas num primeiro momento confiando na capacidade técnica dele para essa temporada, né? Exato, até porque, como eu disse, foi prioridade também pro Tite falar com o Cruzeiro, né, a manutenção dos titulares do ano passado e óbvio, né, vai incorporando ao elenco novas peças como o Gerson, que vai ser apresentado amanhã. Ô Cirilo, amanhã serão 2 atos. A apresentação do Gerson, outro, a primeira viagem do ano, rumo a Uberlândia. Quarta-feira estaremos lá lado a lado do Cruzeiro, Parque do Sabiá, duelo contra o Tombense a partir das 9:30 da noite. Cruzeiro chegando no início da noite em Uberlândia e apresentando no início da tarde o Gerson, jogador que vem treinando na Toca da Raposa, fazendo trabalho físico, trabalho em campo, vai se condicionando legal para quem possa até estrear, né? Para que possa estrear, quem sabe, no clássico contra o Atlético. É uma possibilidade, sim. O Coringa em campo. Cirilo. Valeu, Pansieri.